Mais uma vez eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria nesse momento de convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 35. João, capítulo 1, versículo 35, onde está escrito assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu irmão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Esse trecho começa com uma expressão assim: no dia seguinte ao batismo de Jesus, no dia seguinte ao momento em que a Trindade, numa expressão só, fala na terra. Porque o Filho sai da água e ora, o Pai fala e todos podem ouvir, e o Espírito dirige Jesus para o deserto. É um momento lindo em que a Trindade Santa se reúne num só lugar para proclamar o início de um momento tremendo na história de Deus com o homem. Na história da humanidade, os momentos mais importantes passam e ninguém percebe. Como ninguém percebeu quando Jesus Cristo nasceu, a cidade de Belém dormia. Todos dormiam. Os reis do Oriente viram a estrela. Os profetas de Israel, os religiosos de Israel não perceberam. Mas esse é um momento tremendo em que o Antigo Testamento recua para dar início ao Novo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento está passando a chuteira, desculpe a expressão, para Jesus Cristo. É um momento da história, é um momento em que os céus celebram, a eternidade conta com ele, é um momento para o qual toda a eternidade olhou. É esse momento agora, em que João, o último profeta do Antigo Testamento, aponta para Jesus, mas João usa a profecia do primeiro profeta. O primeiro profeta mencionado na Bíblia é Abraão. E foi Deus que disse a Abimeleque: ele é profeta, como nós vimos ontem. Então agora João olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Nós lembramos que um dia, depois de Abraão mandar embora o seu filho Ismael, Deus fala com ele e diz: Abraão,
vai à terra de Moriá e sobre um dos montes lá, oferece em sacrifício a mim o teu filho único que amas. E Abraão foi, e ao terceiro dia, ele viu qual era o monte e disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos e, havendo adorado, voltaremos. E ele subiu. E na metade da subida, o filho disse para ele: pai, eu tenho aqui a madeira, a lenha para o sacrifício. O senhor tem o fogo, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? E aquele homem de bem mais de 100 anos olhou para o filho e disse para ele: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Eu queria fazer um parêntese aqui para dizer uma coisa. Eu não sei porque tenho que dizer isso, mas eu tenho que dizer. Abraão ia subindo o monte nessa encosta daqui. Ele ia subindo e o coração dele sangrava. Doía. Porque o primeiro filho ele mandou embora, com a promessa de que Deus levantaria de Ismael uma grande descendência. Mas o segundo ele vai matar. E sofrendo e chorando ele subia. Mas ele não sabia que na outra encosta subia no mesmo ritmo um cordeiro para morrer no lugar dele. Quantas vezes nós estamos caminhando e sofrendo por uma coisa qualquer na nossa vida, mas nós não sabemos que ao mesmo tempo sobe a misericórdia e a solução de Deus. Porque a misericórdia e a solução de Deus chegam no tempo dele e não no nosso. Então você que está subindo aí, andando nessa dificuldade, clamando a Deus, sofrendo, chorando, calma. Assim como Deus não disse a Abraão o que ia fazer, ele também não está lhe dizendo. E você acha que Deus não está ouvindo a sua oração? Deus não é surdo. Ele ouve e sabe toda a oração. Ele conhece o clamor do seu coração. E ele sabe o que tem que fazer. Ele não disse a Abraão o que ele ia fazer, porque não era da conta de Abraão. Surpresa. Na hora certa ele provê. Com você a mesma coisa. Aguarde, mantenha firme, fé, confiança, segurança no Senhor, que na hora H ele se apresenta porque ele é o provedor. Abraão diz: o Senhor proverá. E aquele monte ficou sendo o monte de Jeová Jiré. O monte do Senhor que provê. Nós temos na igreja pregado muito sobre provisão. Deus provê casamento, Deus provê noivo, Deus provê emprego, Deus provê alegria, Deus provê faculdade, Deus provê tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A provisão maior de Deus é o Cordeiro. O Cordeiro é a grande provisão de Deus. Esse é o grande problema missionário da igreja atual. Nós temos anunciado que Deus provê muita coisa, mas nós temos esquecido de anunciar que a grande provisão de Deus é o Cordeiro de Deus. Eu não sei aqui em Londrina, mas aí, seja nos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, França, tudo é por aí onde eu prego, tem uma turma assim, tem os crentes, tem os não crentes e tem os desviados. Eu não sei aqui, mas por aí tem muito desviado. Eu tenho um programa no Rio, alguém aqui me disse, foi o pastor Jairo, conheço a senhora do debate da rádio. Tem um debate ao vivo na Rádio El Shaddai, e eu sou muito conhecida no Rio de Janeiro,
por causa desse debate, porque uma voz assim bonita que nem a minha, só eu. Só eu que tenho. Então, quando eu vou tomar um táxi, eu procuro um táxi que não tenha aquelas fitinhas do Bonfim, terço pendurado, esses negócios todos, porque eu corro o risco, se não tem nada pendurado, de ser um crente. E eu creio que quando eu entrego aquele dinheiro do pagamento, ele vai entregar o dízimo daquilo e vai ofertar. Então, nessa esperança que eu espero sempre um táxi que não tenha pendurcalho. E quando eu entro, eu peço para me levar a um lugar. E se ele começar a olhar pelo retrovisor, eu digo, esse é crente. Aí eu digo, o senhor, ele diz assim, desculpe eu lhe perguntar, mas a senhora é evangélica? Eu digo, o senhor assiste a Rádio El Shaddai? A senhora é a doutora Edmeia. Próxima pergunta, qual é seu pastor? Em que igreja você adora? Sou desviado. Lá vai eu parar o motorista e a gente vai conversar sobre o desvio. Né? Chega no aeroporto para fazer o check-in. Doutora Edmeia, olha é ela aqui. Lá vem aquela turma. Onde vocês vão? Qual a igreja que vocês adoram? Nós somos desviados. Vai botar gasolina, óleo diesel no carro. Moço, bota aí um oncinha. E é nota de 50. Bota aí um oncinha. Ei, desculpa eu lhe perguntar, mas a senhora é evangélica? Que igreja você vai, menino? Você sabe quem eu sou? Para que pergunta? Bonita desse jeito, eu faço aquela brincadeira. Nós somos desviados. Aquele negócio começou a me incomodar. O Morro Dona Marta é uma favela que não tem rua, só tem escadinha. E se eu engordar muito, tem umas que é difícil para passar se eu engordar mais. Por isso eu tenho que me manter assim. Quando você estaciona o carro, eu estaciono o carro aqui e logo começam as escadas. A boca de fumo estava ali. E eu estava com uma missionária que me acompanha, ela é judia inglesa, e ela parou, ela me chama de mãe, disse, mamãe, ouça. Estava cantando um hino do Espírito Santo que eu não posso cantar, porque senão vocês não vão saber mesmo que minha voz é uma bênção. Há um doce Espírito aqui. Deu para entender qual é? Então, há um doce Espírito aqui. Eu disse, mas não é possível. É da boca de fumo. Aí eu desci com ela, cheguei no projeto e disse, escuta, eu estava ouvindo lá da boca cantar hino do Espírito Santo. O pessoal disse assim para mim, a senhora está por fora. Lá, eles só cantam o hino evangélico. Na boca de fumo. Cassiane faz uma festa ali o tempo todo. Eles até vieram pedir o CD da Kay para tocarem lá. E eu ainda brinquei com a Kay e disse, aí Kay, você me está ministrando na boca de fumo. Passam uns dias, a casa de Maria e Marta, o meu projeto, tem 3 entradas. E quando a gente vai subindo, do lado de cá tem um vão, e ali ficava impreterivelmente um dos meninos, eu não chamo bandido para ninguém, encostado na parede, a R15 para o lado de cá, um saco de papelote de cocaína e o radinho transmissor. 24 horas por dia. A hora da madrugada que eu chegasse, da noite, estava lá por anos. Então eu já sabia. Como eu chamo todo mundo de meu filho, porque Deus me mandou amar, e é tudo preto mesmo, então eu subo, e lá de baixo eu digo,
Graça e paz, meu filho, Deus te abençoe. Ele tira o fuzil e eu passo. Isso todo o tempo. E na hora de descer, ele está me vendo de frente, não tem que me apresentar. Lá um belo dia, quinta-feira, eu subo. Graça e paz, meu filho, ele tirou o rifle, eu passei. 2 horas da tarde eu venho descendo. Quando eu vou descendo, ele estava com o rifle me impedindo. Ele não tirou. Primeira coisa que eu pensei, pronto. Estou encabeçando lista de extermínio. Porque eu sempre estava encabeçando a lista. Mas ele disse assim, quer dizer que a senhora é a famosa doutora Edmeia Williams? Eu pensei, que só quem convive com essa gente é que sabe. Eu disse, meu filho, eu não sei se eu sou famosa, mas eu sou Edmeia Williams. Por quê? Ele disse, nós fizemos de tudo para levar a senhora na nossa igreja. Nunca conseguimos. Choque. E eu disse para ele, mas por que não me levaram? A senhora não tem agenda? A sua agenda é fechada para 2, 3 anos? Eu disse, meu filho, se falar comigo, a gente sempre consegue um dia lá para ir. Ele, pois é, mas agora eu estou vendo que a senhora é dona da casa de Maria e Marta, a senhora vive na favela. Eu disse, viu que eu não sou famosa? Porque famoso só vem aqui em época de eleições. De vez em quando minha língua é grande demais, mas Deus ainda vai dar um jeito. Aí ele disse, pois é. E eu fiquei olhando para aquele rapaz. Eu não sabia se podia chamá-lo de irmão. Aí, como hoje em dia tem tanto ministério esquisito, aquilo ali podia ser um ministério. Então eu tive que perguntar, não é? Eu perguntei para ele, meu filho, o que é isso aqui? E quando eu perguntei para ele o que é isso aqui, aí ele deixou cair a mão com o fuzil, baixou a cabeça e chorou. Ele disse, nós somos desviados. Todo mundo é desviado. Até as mulheres são desviadas. E ali, se ele tivesse me dado uma coronhada com aquele revólver, com aquele rifle, não tinha doído tanto. Eu vivo há mais de 20 anos pregando o evangelho, dediquei minha vida e entreguei tudo. O que esse povo está vindo fazer? Eles ouvem a palavra de Deus, eles recebem a oração, eles cantam um corinho. E depois eles vão se reunir para planejar assalto, sequestro, morte, prostituição, vender droga. Que palavra é essa que eles ouviram? O que aconteceu na vida deles? Que trabalho missionário infeliz! É esse que nós, a igreja do século 21, está fazendo. Naquela hora eu quase enlouqueci. Eu pensei, Senhor Jesus, eu não aceito. Joga fora os meus dias para isso. E ele ficou olhando para mim e eu para ele. Aí ele fez assim, ore por mim. Se vou orar por você, não, cabra. Estou cansado de orar por crente safado. Não oro por você. Eu vou orar com você se você quiser agora. Ele olhou para a minha cara e disse assim, oremos. Próprio de crente, oremos. Trouxeram isso, deixa eu calar minha boca. Da onde oremos? Começamos a orar. Foi uma cena difícil, porque era missionária
chorando junto com o bandido. Ele esqueceu de desligar o radinho transmissor, estava passando tudo lá na boca de fumo. Tudo ligado. E ali eu dei um abraço nele, com fuzil e tudo. Beijei. E acabei orando por ele. Que eu disse que não ia orar por ele. Decidi lá orando por ele, viajei para o Rio Grande do Sul. E domingo de madrugada ele recebeu um balaço no pescoço e morreu. E ele tinha só 16 anos. Por que é que esse povo é desviado? Você acha que se eu estou acostumado a beber uma água cristalina, eu vou deixar de beber essa água cristalina para beber lama? Se eles se desviam, é porque nunca conheceram. E sabe por que eles não conheceram? Porque se nós tivéssemos indicado o Cordeiro de Deus, eles não se desviariam. Porque quando eu me dirijo para Jesus como Cordeiro, eu sigo Jesus pelo que ele já fez por mim. Eu sigo Jesus porque ele morreu a minha morte, porque ele levou a minha maldição, porque ele se fez mancha no meu lugar. Eu sigo Jesus pela gratidão do que ele já fez. Mas se eu não aponto Jesus como Cordeiro de Deus, as pessoas vão atrás de Jesus para ver o que ele vai fazer, e não pelo que ele já fez. E nesse caminho de ver o que ele vai fazer, pode ser que elas se decepcionem e elas dizem: sou desviado. Então hoje nós estamos errando, que nós estamos esquecendo de apontar para Jesus como Cordeiro de Deus, de fazer discípulos de Jesus Cristo. Quando você entende Jesus como Cordeiro de Deus para você, você segue. Não importa o que você tiver que passar, você segue. Porque você sabe que ele já fez tudo. Como ele diz, tudo está consumado. O trabalho da cruz é um trabalho completo. Já está pronto. E quando João aponta para eles e diz: eis o Cordeiro de Deus, eles não pedem carta de transferência. Eles se levantam e seguem Jesus. E Jesus, que está sempre atento aos seus seguidores, percebendo que estava sendo seguido, olhou para eles e disse: o que buscais? O que vocês querem de mim? Por que estão me seguindo? Olha, se Jesus aparecesse visivelmente aqui nesta igreja e perguntasse: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? O que vocês querem de mim? Por que me seguem? Eu não sei o que cada um de nós diria, mas nós sabemos o que esses dois discípulos disseram, porque está registrado na Bíblia. E eles disseram: mestre, onde assistes? Isso significa: onde moras? E ele diz: vinde e vede. Esta situação aqui é a seguinte: onde moras? Você pode ter 50 apartamentos alugados, mas o seu lar é naquele apartamento que você mora. Lá é a sua casa. Lá é o seu lar. Lá você expõe a sua intimidade. É lá que você tira a maquiagem. É lá que você tira o sapato, tira a roupa, tira a peruca. Tem quem tire até a dentadura. Lá você é você mesmo. Então é o lugar da sua intimidade. E quando, no hebraico, a conotação é o seguinte: se alguém pergunta onde você mora, está dizendo: eu quero lhe conhecer no lugar onde você expõe a sua intimidade. Eu quero conhecer você como você é. Eu tenho vontade de lhe conhecer. Entendeu? E Jesus disse: pode vir. Eu quero ser conhecido. Venha me conhecer na minha intimidade. Pode vir. E eles foram conhecer
Esse é o segundo problema do nosso trabalho missionário. Levar pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Quando você vê a oração de Jesus como sumo sacerdote no capítulo 17 de João, você vê que a primeira característica de um discípulo é que ele é separado do mundo. Segundo, ele recebe a palavra e guarda. Terceiro, ele sabe quem é Jesus Cristo. E se ele sabe é porque ele conhece. Para você conhecer alguém, você tem que gastar tempo com aquela pessoa. Como você vai agradar a Jesus se não o conhece? Digamos que eu convido você para um jantar na minha casa e eu faço o melhor. Aí eu ponho uma entrada de coquetel de camarões. Prato principal, lagosta gratinada. Sobremesa, um creme de cupuaçu. E para beber, eu faço um suco de acerola. E reservo espaço depois do jantar, eu levo você para um cafezinho irlandês. Completo, né? Aí quando você chega na minha casa, eu levo você para a mesa, fazemos a oração. Eu digo, irmão, vou lhe oferecer, vou servir você aqui esse coquetel de camarão. Ah, irmã, desculpe, mas eu sou alérgico a frutos do mar. Dançou a entrada e o prato principal. Enquanto você pensa naquele franguinho da padaria, aí eu digo, então o senhor vai beber no suquinho, irmã, tem problema de estômago, não posso com cítricos. Dançou o suco, a sobremesa, o cafezinho irlandês, tudo. Por quê? Porque eu não lhe conheço. Se eu lhe conhecesse, botava aquele frango branco com chuchu para lhe agradar. Coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Como que você quer agradar a Deus se você não o conhece? Fica igual aqueles atenienses do capítulo 19, do capítulo 17 de Atos, adoravam o Deus desconhecido. Quando Jesus Cristo encontrou com a mulher samaritana, teve aquela conversa toda, e Jesus diz para ela assim, mulher, dá-me de beber. Ela olhou para Jesus assim, olhou e disse para ele, mas como é que sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim que sou mulher e mulher samaritana? E Jesus disse para ela, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Ela pensou, mas esse judeu não vale um tostão. Está me pedindo água e está dizendo que tem água para me dar. Ela disse, ei, você não tem com que tirar a água do poço, e o poço é fundo, entendeu, judeu? E Jesus olhou para ela assim, parece que eu estou vendo, e disse, quem beber dessa água, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, formará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. A mulher pensou, não tem jeito com ele. Não tem jeito. Mas a ficha dele vai cair, quer ver? Então tá bom, me dá dessa água, dá que eu quero ver. Ele disse, eu dou. Mas vai chamar o teu marido. A mulher não tem o marido. Ele disse, isto, agora. Tu falaste certo, não tem o marido. Sabe por quê? 5 tu já tiveste. Este com quem vive não é o teu marido. A mulher disse, tu és profeta, vejo que tu és profeta. Onde é o lugar da adoração? Me diz o lugar da adoração. Viu? A mulher, viu? Você prestou atenção? A mulher tinha tido 5. Estava no 6º e já estava pensando no 7º, que já estava dizendo, eu não tenho marido. A vida dela era um adultério só. Mas ela queria saber o lugar da adoração, porque ela queria adorar.
Porque Deus nos fez para adorarmos. E se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar qualquer coisa, até a nós mesmos. A primeira preocupação dela: eu quero saber o lugar da adoração. Havia uma briga entre judeus e samaritanos sobre o lugar da adoração. Os judeus diziam que era em Jerusalém, os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim. E quando a mulher disse isso para ele, ele disse: mulher, vou te dizer uma coisa. Não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, não é em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Aí Jesus diz para ela o que eu quero usar agora. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Viu? Adorar sem conhecer é impossível. Precisamos conhecer para adorar. Precisamos conhecer para agradar. Quando Abraão ia subindo o monte na terra de Moriá, se alguém perguntasse para ele: Abraão, como é teu Deus? Tu conheces o teu Deus? Ele diria: meu Deus é fiel à sua palavra. Ele me disse que em Isaque será chamada a minha descendência. Por isso eu posso matar Isaque 1.000.000 de vezes. Deus não deixará o meu filho na morte, porque ele é fiel e ele me disse que em Isaque será chamada a minha descendência. Nós precisamos conhecer. E quando nós abrimos o nosso coração para conhecer, Deus está aberto para se dar a conhecer. Eis-me aqui, buscar-me-ás, eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Tudo o que Deus quer é ser conhecido. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, quando esses 2 discípulos dizem para Jesus: onde assistes, onde moras, nós queremos te conhecer, ele diz: vinde, vede. Ele está sempre nos convidando, porque quer ser conhecido. Mas como ele vai ser conhecido se não há quem o anuncie? Como eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como vão pregar se não são enviados, como diz Paulinho de Tarso? Nós precisamos saber que o reino de Deus não é algo virtual. Deus não é um personagem virtual. Uma vez, um homem sentou num desses bares de esquina, de beira de rua, num restaurante assim simples para comer, e ele tinha um notebook. E aí, o garçom veio, e nisso se aproximou um menino de rua, e o garçom enxotou o menino, e o homem disse para o garçom: espera um pouco. Perguntou para o menino o que você quer, ele disse: quero comer, estou com fome. Ele disse: senta aqui. E disse para o garçom: ele é minha responsabilidade. Aí ele disse para o menino: o que você quer comer? Ele disse: o que o senhor vai comer. Aí ele disse para o garçom: traga bife com batata frita, como bom carioca, feijão, arroz e farofa. Para nós dois, que você vai beber o que o senhor beber. Então você traz suco de laranja para nós dois. Fica aí sentado você, que ele vai trazer. Enquanto o homem esperava a comida, ele abriu a pasta, botou um notebook em cima da mesa e começou a trabalhar. E o menino disse para ele: o que é isso aí? Ele disse que é um computador. Mas o que é computador? Ele disse: computador é essa maquininha aí. Serve para quê? Ele disse: serve para entrar na internet. O que é internet? É alguma coisa que nos leva ao mundo virtual, aonde... Ele disse: o que é virtual? Ele disse: virtual é um mundo assim, que existe, mas é fictício. Onde eu tenho amigos que eu nunca vi, que na realidade não tenho. Eu vou a lugares que eu não vou, porque eu não saio daqui. Eu vejo coisas do outro lado do mundo
que eu nunca vi, nem sabia que existia, mas eu não estou vendo, é só aqui. Aí o menino disse para ele, isso que é virtual? Ele disse, é. Ele disse, então também sou virtual. Ele disse, por quê? Ele disse, é que eu paro ali na frente do banco e eu fico imaginando que meu pai tem um carro bem grande e que ele põe a gente dia domingo e leva para Maracanã para assistir o futebol. Eu não tenho pai, nem tenho carro. Eu fico pensando que dia de sábado ele pega a minha mãe, leva para o supermercado e volta com um carro cheio de coisa, principalmente iogurte, mas ele não vai. E não tem a geladeira cheia. Eu fico pensando que a minha mãe, ela é muito carinhosa com todo mundo, mas ela não é. Então, eu fico pensando também essas coisas todas. Isso que é virtual, também sou virtual. Então, para nós cristãos, muitos de nós, Deus é virtual, o reino de Deus é virtual. Nós podemos pensar, mas na realidade não existe. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, é que nós precisamos sair dessa virtualidade e nós precisamos encarar que Deus é real. Ele é mais real do que tudo o que nós vemos. E é esse Deus que nós temos que anunciar e anunciar com a nossa fé. Tem um hino, um corinho em inglês que eu gosto muito, porque ele diz, Go in my name and because you believe, others will know that I live. Vai no meu nome e porque tu crês, outros verão o meu poder. As pessoas vão ver o poder de Deus pela minha fé. Eu creio, eu pratico. Se eu não pratico é porque não creio. Quando Deus diz que quer ser conhecido, não é mentira de Deus. Ele está pronto, ele está exposto. Se Deus encontrar uma palavra maior para falar de amor, ele já falou. Porque quando ele entrega o seu próprio filho para chamar pecadores a uma filiação, não tem mais nada para ser dito. Ele esgotou o seu vocabulário de amor nessa palavra graça, nessa palavra amor. A Bíblia diz que esses 2 discípulos ficaram lá com Jesus Cristo até o dia seguinte, e que era mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Eles resolveram ficar com Jesus. No dia seguinte, um daqueles 2 discípulos era André. E ele saiu e foi atrás do seu irmão, que era Simão. E quando ele viu Simão, ele disse, Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Suponha que eu estou procurando esse envelope. Vocês viram meu envelope? Um envelopezinho azul. Vocês viram e procuram todo mundo. Na hora que eu acho, eu digo, ei, achei meu envelope. Eu não vou mais procurar. Eu estou satisfeita porque eu encontrei o que eu procurava. Você entendeu? Tem tantas pessoas que estão na igreja, mas até hoje estão procurando a fonte da água viva. Existem tantas pessoas que até se movem de uma comunidade para outra procurando o Espírito Santo. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Quando você não entendeu que Deus escolheu você. E você não precisa procurar Deus tateando. Você só precisa buscar com o seu coração. Existe uma sede em nós. Quando Deus criou o homem, ele colocou um corpo. Ele colocou um corpo imaterial que se chama alma, um corpo belíssimo, porque se no corpo físico ele botou aparelhos, aparelho respiratório, circulatório, reprodutor e tudo mais, que funciona tudo numa cadência só, uma coisa espetacular. Ele botou um corpo imaterial, que é a alma,
que também tem seus aparelhos, aparelho da vida ativa, aparelho da vida intelectiva, aparelhos da vida afetiva, tudo trabalhando no mesmo ritmo, numa constante. Mas Deus não é corpo. Então o homem não podia estar ligado a Deus pelo corpo. Deus não é alma. Então a alma do homem não pode estar ligada a Deus. Então Deus cria no homem um espírito. Eu não discuto tricotomia nem dicotomia. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 20, 27, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulinho de Tarso diz, o mesmo Deus da paz vos abençoe em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, quando Deus faz o espírito no homem, é para que esse espírito esteja conectado com Deus, que é espírito. Esse espírito do homem conectado em Deus, ele se abastece em Deus. E abastecido em Deus, ele dirige a alma do homem. E esta alma, dirigida por um espírito conectado em Deus, ela então dirige o corpo. Não é perfeito? É perfeito. Mas Deus diz para o homem, de toda alma, de toda árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem morreu o espírito no homem. Então o homem ficou reduzido a alma e corpo. Esta alma, que é a mente, que é a razão, de uma hora para outra diz assim, agora, quem vai me dirigir? Porque eu fui criada para ser dirigida pelo Espírito. A alma do homem ficou como um navio no meio do mar, desprotegido, sem bússola. Então a alma vai ser dirigida pelo espírito do mundo, que é Satanás. E por isso ela se torna uma alma mundana, uma alma carnal, ou simplesmente carne, como diz Paulo. Mas o espírito no homem não desapareceu. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ele não desapareceu. Então o homem, desde o Éden, carrega um defunto espiritual. Carrega a morte, que é o resultado do pecado. No capítulo 7 de Romanos, Paulo, falando sobre isso, ele compara com o suplício romano que tinha o suplício do morto. Suponhamos que você cometeu um delito e você vai ter que sofrer o suplício do morto. Eles esperam que alguém morra e atam você nos cadáver, de forma que você não pode se desatar. Você está vivo, mas o morto vai sofrer a deterioração dele. E aí o morto começa a inchar e você está abraçado nele. E daqui a pouco, eu não vou descrever o que vai acontecer, que você tem que almoçar. Mas pense bem, o que você daria a quem lhe desatasse daquele morto? Sua própria vida. O que Jesus veio foi lhe desatar do morto, lhe desatar da morte. Ele deu vida, ele ressuscitou o defunto que estava em você, ele ressuscitou o seu espírito. Ele lhe deu novo nascimento. E Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por causa disso, Jesus Cristo vem para fazer aquilo que ninguém poderia fazer. Ele não veio apenas para pregar a sua palavra, ele veio para fazer o que ninguém poderia fazer, só ele. Então, quando você encontra Jesus, você encontra a resposta e a solução, porque desde o Éden o homem ficou com esse vazio, essa alma que não tem espírito para conectá-la a Deus. Então esse vazio leva o homem a procurar se preencher de tudo. Você lê Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que é a história de uma alma que anda
procurando preencher o seu vazio em tudo, nas riquezas, nas festas, nos amores, no dinheiro. E no final, a frustração é tão grande que ela diz, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Mas no primeiro capítulo de Cantares, ela encontra. E quando ela encontra, ela diz, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Às vezes as pessoas acham que beija-me com os beijos de tua boca é um livro erótico. Porque fala de seios. Quem diz que seio é imoralidade? Beija-me com beijo da tua boca, não está falando que é beijo de língua. Esse livro foi escrito no modelo do teatro clássico. Beija-me com os beijos de tua boca significa que quando eu beijo com a minha boca, o meu nariz está na direção da pessoa, o centro do meu cérebro está na direção da pessoa, o centro do meu peito está na direção da pessoa, os meus olhos estão na pessoa. Isso é uma expressão para dizer, eu quero toda a tua atenção concentrada em mim. Eu quero ser o centro da tua atenção. Ela pede isso para o rei, mas o rei leva essa moça, que é a igreja, porque Cantares é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Ele a leva para suas recâmaras, para sua intimidade, para que ela possa conhecê-lo. Se existem desviados, é porque eles não são levados a conhecer a Jesus. Aceitei a Jesus, viva! E agora? E o discipulado? E o conhecimento? E o tempo para conhecer a Deus? Quanto tempo você gasta? Nós precisamos anunciar essa reviravolta que aconteceu no planeta Terra. Tem certas coisas que eu penso muito. Tem histórias que são bíblicas. Você conhece aquela história da princesa que beijou o sapo e o sapo virou príncipe? Aquela história é bíblica. Você pensa uma princesa linda que beija um sapão babento, mas o sapo vira príncipe. Isso me faz lembrar Deus, que na sua misericórdia e no seu amor, Ele me beija com a sua graça. E com certeza o pecado tem mais sujeira do que a sujeira de um sapo. E Ele me transforma em princesa de Deus. Não é lindo? Um beijo restaurador, um beijo que traz vida e vida eterna, um beijo que Ele dá com a sua graça. Quando André diz para Pedro, achamos o Messias, significa, eu não vou procurar mais nada. Ele me satisfaz completamente. Ele é inteiro para mim. É tudo que a minha alma sonhou e muito mais. E quando você anuncia isso, você pode ter certeza de que quem vem com você não vai se decepcionar. E ele vai. E leva Pedro. E quando Pedro olha para Jesus, Jesus diz para ele, tu és Simão, o filho de João. Mas tu serás chamado Rocha, Cefas. Quando Jesus Cristo olha para nós, Ele vê duas situações. Ele vê o que somos e vê o que seremos, pelo trabalho transformador, santificador, que o Espírito Santo que Ele nos dá vai fazer na nossa vida. Ele vê o antes e vê o depois. Ele tem essa visão para cada um de nós. É preciso que nós estejamos prontos para isso. É preciso que nós saibamos que aquilo que aconteceu com a nossa vida pode acontecer com a vida de todo mundo, de todos aqueles que vêm para Jesus. Eu nasci e cresci ouvindo a Bíblia. Meu pai fazia para nós o culto
em inglês dentro de casa, porque anglicano não tinha igreja anglicana lá. Depois nós íamos para a igreja batista. Eu tocava órgão na igreja. Cantava tudo quanto era hino. Dia de domingo só tinha sobremesa se desse os versículos decorados, porque só tinha sobremesa dia de domingo mesmo. E eu achava que eu era crente. Não bebo, não fumo, não adultero, não vou à festa, não vou à boate. Meus irmãos, quantas pessoas dizem para mim: irmã, minha vida não é assim tão perdida, nunca bebi, nunca matei, nunca fumei, não adultero. Grandes coisas. Adão não fez nada disso. Lá no Éden. Não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Então, por que o pecado foi tão mortal como todo pecado? Porque ele desobedeceu a Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para evitar o pecado. Nós estamos aqui para glorificar a Deus na nossa vida. Se você sabe quem é Deus na sua vida, eu vou dizer uma coisa para você: você vai anunciá-lo. Eu digo que as pessoas não anunciam Jesus porque elas não sabem quem é Jesus na vida delas. Porque no dia da minha conversão, eu nunca mais parei de anunciar. Porque existe algo dentro do meu coração que explode. E eu não posso ter outro assunto. Eu achava que era crente a minha vida toda. Até que aos 31 anos eu estava morando no Iraque. E o meu encontro com uma pastorinha do deserto de 9 anos, Suheila. Naquele encontro com ela, olhando para ela e seu rebanho, Deus falou comigo. Jesus Cristo falou comigo. E eu que conhecia o salmo do pastor, eu passei a conhecer o pastor naquele salmo. Então nós precisamos saber que se nós estamos seguindo Jesus, porque Ele é Salvador, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o Filho de Deus, isso tudo é certo. Mas se você não olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus, você não terá gratidão. Você vai achar sempre que Ele tem que fazer alguma coisa por você. Por quê? Porque para você Ele ainda não fez tudo. Alguns estão na igreja para receberem alguma bênção, misericórdia. As bênçãos lhe seguem porque você é filho de Deus. As bênçãos lhe seguem, mas o seu pecado lhe encontra. Então nós precisamos saber. Discípulo de Jesus Cristo é aquele que segue a Jesus olhando nele o Cordeiro de Deus. E segue para conhecê-lo. E conhecendo, permanece. E permanecendo, anuncia, sofre a transformação e traz outros para ele. Isso é que nós, como missionários, pretendemos anunciar. Pretendemos fazer discípulos de todas as nações, porque Jesus Cristo comprou para o seu Deus e Pai os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação, e lhes deu a mitra e a coroa. Com eles formou reis e sacerdotes, e eles reinarão aqui na terra. Amém? E nesse louvor, e nesse conhecimento, e nesse momento tão precioso que aconteceu na terra, em que João apontou para Jesus e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Nesse momento eu convido a igreja ao momento de adoração, ao momento de entrega, ao momento de gratidão pelas missões. Se você quiser, você pode pegar o seu envelope, é um envelopezinho azul, que tem para as missões, para o trabalho missionário. Se Deus colocou no seu coração uma oferta específica para missões, você traga nesse envelope, para não misturar com outras ofertas e com os dízimos. E eu queria orar por você nesse momento, para que Deus abra o seu coração de forma espetacular, para que você possa ir na sandália de outros, como o pastor Jairo,
de outros que estão por aí e precisam. Porque Deus levantou filhos que estão aqui trabalhando para possibilitar a ida de outros. Mas o trabalho missionário é de toda a igreja. E eu neste momento vou orar para que Deus abra o seu coração. Para que você receba de volta principalmente a alegria de saber que você está anunciando através da presença de outros irmãos. Amém. Senhor Deus nosso Pai, nós cremos e confessamos que Tu estás aqui presente agora, Pai. E nesse momento, diante do Seu trono, num culto que existe por toda a eternidade, nós invadimos esse culto para junto com toda a milícia celestial, com todos os anjos e arcanjos e querubins e serafins e seres viventes e anciãos diante do Teu trono. Aleluia. Celebrar o Teu poder, a Tua riqueza, a Tua santidade. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, ó Pai. Amém. E Te pedir que Tu manifestes o Teu desejo no nosso coração. Que abra o nosso coração. Que abra a nossa alma. Que abra os nossos bolsos. Amém. E que nós possamos ofertar, Senhor, para o trabalho do Teu reino. Porque Tu, Senhor, és o monarca desse reino. Aleluia. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós sabemos que seremos abençoados. Porque só o Senhor é o Deus que escolheu fazer as coisas com o suor do nosso rosto na sua direção. Por isso nós lhe agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.